Olá, muito boa tarde a você. Começa o terceiro dia do julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral e não tem hora para acabar. Durante toda a manhã, ministros se dividiram quanto a aceitar ou não as provas da Odebrecht no processo, com direito a debates calorosos. Vamos direto com Renata Dourado, que acompanha tudo de perto e todos os olhares voltados para o TSE, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo, importante, né? Um julgamento extremamente importante. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Chega a ser intrigante, no mínimo intrigante, você acompanhar a sessão, porque são muitas horas, né? Como você bem disse, ontem o dia todo, hoje começou por volta de 9h20 da manhã, então muitas horas que os ministros estão ali. Tem horas que trocam farpas, trocam certas acusações, tem horas também de piadas, então é até interessante você observar, além de, claro, muito importante esse julgamento. O grande debate neste momento, a gente tem imagens ao vivo aí desse julgamento, o grande debate aí você vê o ministro relator Herman Benjamin, se inclui ou não as delações da Odebrecht nessa ação. Isso porque o pedido, a defesa da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer pede que não sejam levadas em considerações essas delações, levando em conta também que a ação original, a ação do PSDB, dos tucanos, obviamente não tinham essas delações, ainda não vieram, não tinham vindo a público, à tona essas delações, então na ação original não constam. Posteriormente, quando vieram a público essas delações, já que tratam do mesmo assunto, ou seja, do desvio de recursos da Petrobras, por onde esse dinheiro foi, como ele chegou, de forma de caixa 2, de forma de caixa 1, forma regular ou não, até essas pessoas, né? Então, aí o ministro relator entendeu por bem acrescentar, mas a tendência é que esse placar, Rodrigo, pelo que a gente viu até agora, os ministros ainda não votaram, mas muitos estão conversando, falando sobre isso, né? Apresentando aí os seus argumentos. Então, a tendência é que esse placar fique de 4-3, de forma que eles não levem em consideração essas delações da Odebrecht nessa ação. Leve apenas em consideração a ação original, ou seja, teria a chapa Dilma Temer recebido ou não dinheiro de propina, dinheiro desviado da Petrobras? Esse é o grande questionamento que se faz, né? Como a gente disse, começou aí por volta de 9h30, 9h20 da manhã. A tendência é que vá ter, obviamente, uma pausa para que os ministros possam almoçar, vão retornar, não tem hora para finalizar. Hoje, eles estão tendo uma presença ilustre, um convidado ilustre, que é o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente, também ministro Joaquim Barbosa. Nós temos imagens aí dessa chegada dele, então você vê aí os holofotes também voltados a ele que é uma figura também um tanto quanto polêmica, vem defendendo as diretas já. Caso o presidente Michel Temer seja afastado, né, caso o TSE, portanto, tende a cassar a chapa, e a gente sabe que tem recurso dentro do próprio TSE, dentro do Supremo Tribunal Federal também cabe recurso, mas se no final das contas houver essa cassação, a gente lembra aqui que, de acordo com a nossa Constituição, nós teremos eleições indiretas, ou seja, o próprio Congresso Nacional vai escolher o novo presidente que ficará até o presidente ser eleito no ano que vem, em outubro do ano que vem, quando teremos eleições. Então, ele defende diretas já e também já disse que não descarta a possibilidade dele mesmo se candidatar também não. Hoje o presidente Michel Temer passa o dia recluso, não tem nada oficial na agenda dele, obviamente que ele está acompanhando aí essa votação. E como a gente disse, hoje teve essas trocas de farpas, ontem também teve. Nós separamos aí alguns trechos dos principais momentos dessa novela, que foi aí a troca de farpas, de conversa entre o relator, ministro Herman Benjamin, e o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. Vamos ver. Agora, Vossa Excelência teria mais um desafio. Vossa Excelência teria que manter o processo aberto e trazer as delações da JBS. E talvez na semana que vem, as delações de Palocci, para mostrar que o argumento de Vossa Excelência é falacioso. Não, Desculpe. Sim, já que Vossa Excelência me interrompeu e sempre me interrompe bem, eu quero dizer... Porque há limites que o processo estabelece. Há limites, e eu pus os limites. Seria assim... Se eu... Mas eu não quero interromper o raciocínio de Vossa Excelência. Mas já interrompendo. Mas já interrompendo. Seria assim, ministro presidente, se eu não tivesse me atido aos padrões estabelecidos nas petições iniciais. Casos de doleiros, motoqueiros, segurança, etc. Esqueceu de mencionar os donos de inferninho, para usar a expressão de das testemunhas, aliás, testemunha ouvida a pedido das partes, os donos de cabaré. Vossa Excelência não teve que fazer inspeção lá.
Não fiz a inspeção, nem foi pedido. E não usei dos meus poderes de produção de prova ex officio para tanto. Não expandiu... Não expandi, mas se Vossa Excelência quiser propor, imagino que não. Eu não tenho nenhuma vontade de ler votos longos. Um encantamento, mas não, nós temos... Vossa Excelência pode até estar encantado, mas eu não, porque quem está falando sou eu. A controvérsia. Eu vou citar várias vezes trechos inteiros do voto de Vossa Excelência, que foi o meu guia no decorrer desse processo inteiro. Não é? Vossa Excelência está invertendo o papel, porque Vossa Excelência que é meu guia. Não, aqui é pela amizade que nos une muito antes de nós dois virarmos ministro. Desculpe, não era isso. Não, Vossa Excelência tem que pedir desculpa a Vossa Excelência mesmo, porque eu lia um trecho do seu voto em completo encantamento e Vossa Excelência me interrompeu. Esta ação só existe graças ao meu empenho. Modéstia às favas. Vossa Excelência hoje é relator e está brilhando aí na televisão no Brasil todo. Nesse caso, deve a esse seu amigo. Vossa Excelência sabe que eu prefiro o anonimato. Mas Vossa muito mais. Mas Vossa Excelência deve de um a seu juiz, amigo. Um juiz mas o Brasil, dedicado aos seus processos que não tem nenhum glamour. Eu não escolhi ser relator. Mas brincadeira à parte, ministro, Vossa Excelência só está brilhando, e o Brasil conhecendo o brilho de Vossa Excelência. Merecidamente. Merecido. Eu, como seu amigo, fico feliz de ter contribuído para isso. Momentos quentes do julgamento lá no TSE, Cláudio Gilberto. Exatamente. Tem esses momentos assim, mas depois eles estão ali trocando elogios e afagos. Os afagos e os elogios raramente aparecem, né? Mas eles são todos amigos, trabalham juntos, participam de julgamentos quase, no caso do TSE, pelo menos 2 vezes por semana. Então, são pessoas que estão em permanente contato, em reuniões, etc. Então, assim, tem ali aquela divergência, são todos brilhantes, de inteligência privilegiada, sabe-se sair dos apertos, né? E, no final das contas, acaba sendo muito instrutivo acompanhar esse julgamento pela televisão, porque mostra vários aspectos, não apenas a exibição desse brilho de inteligência permanente, como também constitui verdadeiras aulas, né, de direito eleitoral. Isso deve ser muito útil para advogados de uma maneira geral, para magistrados, etc. O que se definiu hoje pela manhã é uma tendência 4-3, de 4 votos a 3, favoráveis à exclusão, lamentavelmente, das delações da Odebrecht e também do marqueteiro João Santana, do processo que cuida da cassação ou da pretendida cassação da chapa Dilma Temer. Esse placar apertado aí de 4 votos a 3, que favorece, nesse caso, os acusados, pode se confirmar também na decisão final sobre, afinal de contas, sobre o que o TSE entenderá necessário. Se vai punir e qual a gradação dessa punição, que vai da multa até a perda de mandato do presidente, ou se vai absolvê-lo. Mais uma delação pode esquentar o mundo político e jogar luz nas negociações de bastidores entre o Congresso e os operadores dos fundos de pensão. Depois de 1 ano preso, o doleiro Lúcio Funaro disse que agora fala e que vai dar detalhes de irregularidades que seriam um elo entre o esquema de Eduardo Cunha e a empresa JBS. Veja na reportagem de Camila Lopes. A disposição de Lúcio Funaro em delatar chegou à Procuradoria-Geral da República. A defesa confirmou que já houve um primeiro contato com o Ministério Público. O doleiro braço direito do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está disposto a detalhar os bastidores das negociações feitas na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fundos de Pensão, instalada em 2015 na Câmara. Como interlocutor do então presidente da Casa, ele atuava para evitar a convocação de empresários, entre eles os donos da JBS, Wesley e Joesley Batista. Os irmãos comandam o Grupo Eldorado, um fundo de investimento de participação criado pela JBS para captar dinheiro nos fundos de pensão, entre eles Funcef e Petros. Somente em 2016, com a Operação Greenfield, a Eldorado foi investigada, 1 ano depois de encerrados os trabalhos da comissão parlamentar.
Funaro fez muito mais que apenas blindar os irmãos Batista. Em delação, Joesley confirma o pagamento de propina para que o doleiro ajudasse na liberação de recursos da Caixa Econômica para a criação da Eldorado, mostrando que a relação entre Funaro, Cunha e JBS era anterior à própria CPI. Resumindo, E como a operação, no conselho, alguém pedia vista, não andava? Ai, eu não sei os detalhes, mas eu sei que cada dia aparecia uma história. Pediram vista, pediram não sei o quê. Esse colegiado é o conselho curador do FGV? Isso. Resumindo, eu entendi que se eu não desse ouvidos ao Lúcio, realmente a coisa não ia andar. Até um dia que eu vi, eu estava precisando, a fábrica estava sendo construída, eu precisava do financiamento. Foi onde eu chamei o Lúcio, falei, Lúcio, como é que é aquele negócio mesmo? Aí eu fui, acertei, 3 ou 3,5%. Esse era para construir qual fábrica? Eldorado. Essa mesma aí que teve o BN10, que teve a fusão, que teve... Aí você chegou para o Lúcio e falou, Lúcio, me ajuda. Isso, aí eu falei, Lúcio, é o seguinte, ó, como é que você tem que destravar isso? Aí, 3,5%. Acertou, a coisa andou. Aí... 3,5% sobre o valor a ser... que foi 940 milhões. Ser liberado pelo... Isso. Lúcio Funaro está preso desde julho de 2016 na Operação CEPS, que investiga um suposto esquema de pagamento de propina para a liberação de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS, administrado pela Caixa Econômica. No presídio da Papuda, ele divide a cela com Rodrigo Rocha Loures, que também teria recebido propina da JBS. Será que tem muito a falar, Lúcio Funaro? Com toda certeza, né? Como disse ali o ministro agora há pouco, as favas, a modéstia, mas essa informação de que Lúcio Bolonha Funaro decidiu fazer acordo de delação foi publicada em primeira mão na minha coluna do jornal Metro, que é o jornal diário do Grupo Bandeirantes de Comunicação, na segunda-feira passada, e agora foi confirmada. Ele, de fato, está na chamada sala de espera da delação premiada. Ele e tantos outros, né? Porque, afinal de contas, revelou-se vantajoso para quem delata essa atitude. Essa atitude é vantajosa na medida em que diminui a pena e etc. Lúcio Funaro tem muito a dizer sobre praticamente todos os escândalos de corrupção que existentes aqui nos governos, nos vários governos do PT, do PSDB também. Ele é uma figura muito influente, muito insinuante ali no submundo da corrupção política. Ele tem também ligações muito estreitas, sempre teve com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Uma delação premiada de Lúcio Funaro pode prejudicar ainda mais a situação do deputado que está preso, deputado Eduardo Cunha, que continua preso em Curitiba. E agora há pouco, só um parênteses, acaba de ser interrompida a sessão de julgamento de hoje, a sessão iniciada às 9 da manhã, de julgamento da chapa Dilma Temer. E a Polícia Civil cumpriu hoje 32 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. A operação Desmembramento da Lava Jato investiga a corrupção em negociações da empresa Furnas, que fornece energia elétrica. Há indícios de irregularidades envolvendo a compra de uma outra empresa. Um dos beneficiados teria sido o ex-deputado federal Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba. As informações vieram da delação do ex-senador Delcídio do Amaral. E a seguir, enquanto isso, no Congresso tem avanço da reforma trabalhista. A nova comissão de mérito decide fazer leitura do relatório na terça que vem. Mais detalhes logo depois do intervalo.